Olá, pessoal do canal aqui. Hoje eu tô com uma pessoa pra lá de especial, sabe por quê? Porque nós somos amigas de infância, eu e a Lu. Oi, Lu. Oi, Simone, tudo bem? Como sempre, amigas permanentes há muitos anos. Estou muito feliz de fazer parte desse momento teu, que é também um certo nosso, né? Nós fizemos muita coisa junto e esse seria um momento especial também. É verdade, eu fico mais feliz ainda. A Lúcia pôs numa pinta hoje, chegou aqui em casa e eu falei, meu Deus do céu, não tem nem roupa. Então, e daí ela faz tempo eu tô convidando ela para vir aqui fazer parte do nosso cantinho. E a Lu, vocês podem não imaginar, ela é professora, né? Mas ela, assim, ela sempre me fala que ela é uma pessoa muito segura. Já teve muitas oportunidades que ela perdeu, que a gente comentou aqui em off, que eu não sei se ela vai querer comentar, né? Então, assim, a gente passou, assim, todos os momentos juntos, né? Que a gente é realmente amiga de infância, né? Então foram momentos bons, momentos ruins, momentos de luta. Ela perdeu a mãe recentemente, né? Então a gente passou todos os momentos juntos. E então, assim, é uma história que nós duas temos 49 anos. Por incrível que pareça, ela tá enxuta, né, Lu? Conservadinha. E daí ela agora falando pra mim assim, mas por que você quer entrevistar eu? Eu falei, porque eu conto as histórias das pessoas que têm bagagem, que é o teu caso, né? Porque além de ser uma pessoa que é minha amiga, que eu quero chamar mais pessoas aqui que são minhas amigas, porque na maioria das vezes as pessoas aqui são minhas amigas, né? Como a Loriane Bairros, né? Então, o Tilim, que eu vou entrevistar amanhã, então, o doutor Alfredo, que era um grande amigo do meu irmão, era motoqueiro junto com ele, o doutor Isaac, nossa, o doutor Isaac trouxe nós para o mundo. Trouxe nós para o mundo. Então, assim, é muito bacana isso, né, você ter essa disparidade com a pessoa, né. Então, daí a Lu perguntou isso para mim agora há pouco, daí eu falei, porque você tem uma história muito linda, que eu admiro muito, né, como todos têm, né, gente, não interessa. Sabe? Sempre a gente tem que ver, não julgar as pessoas, né? As pessoas são ímpares, nós não temos nem as nossas digitais iguais, né, no mundo. Então, a Lu, é interessante assim que você conversa com ela, daí ela fala, não, mas tal coisa vem não sei do que, tal coisa não sei de onde, tal coisa porque dos nossos ancestrais, porque isso a gente carrega não sei do que. Então, assim, ela tem muito conhecimento, ela lê muito, ela é uma pessoa muito intelectual, ela diz que ela é curta, mas ela é intelectual. E ela pesquisa, ela pesquisa sobre emagrecimento, sabe? Daí ela me fala as coisas. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Tá tendo uma falha de orientações. Aí daí assim, muito, que ela pesquisa bastante, que eu acho muito interessante, a questão psicológica, sabe? Então ela me fala muita coisa, muita curiosidade, assim, que, por exemplo, hoje ela estava me falando, você tem que falar para você mesmo. Isso faz parte do meu passado, mas falar olhando para o espelho, que funciona, entende? Então, às vezes o psicólogo fala, mas é a Lu que está falando, né? Então, assim, falar todo dia para você, eu posso, eu consigo, eu não faço mais parte desse mundo, isso, né, Lu? Na verdade, assim, a vida me trouxe muitos ensinamentos, né? Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, mas os meus desafios, as minhas barreiras me fizeram mais forte. Cada tombo que eu levava, eu sacudia a poeira e levantava. Sou um alazão, um Pégasus, que nem disseram para mim esses tempos, uma fênix. Que assim, tudo que eu tive de desafio só me fez crescer. E ser a pessoa que eu sou hoje, tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. As pessoas que fizeram parte da minha história também são fundamentais, a minha família, os meus filhos, meu marido, meus amigos, meus colegas de trabalho, todo mundo tem uma certa importância na vida da gente. Mas a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você,
e o maior desafio é você. Então, assim, de tudo que eu tenho estudado da pessoa humana e da pessoa psicológica, emocional, tudo que a gente vive no dia a dia é fruto de tudo que a gente viveu na história da gente, né? Então, eu sempre converso com a Simone, sempre trocamos ideias, no sentido de fundamentar melhor a vida da gente dia a dia, ser melhor a cada dia. O que eu fui ontem no passado, eu fui, não sou mais. Eu quero ser outra pessoa, melhor do que eu já fui, a cada momento, a cada conversa. Curtir muito o momento presente, que eu sempre brinco com a Simone, pra gente curtir o momento presente, porque é só hoje que nós estamos aqui, é só essa tarde que nós tiramos para ficar juntas. A gente pode ser que venha a ter outro momento, mas igual esse, somente hoje e agora. Viva o agora, seja intensivo, seja intenso e seja você no momento que você está vivendo. Bem isso mesmo. Então, gente, essa é a Lu Cristina Meira Biscovics, 49 anos, 31 anos, professora de ensino fundamental e educação infantil. Ela já está quase se aposentando, e ela vai montar um consultório para nós. Se não quiser. Daí, então, professora de fundamental e educação infantil, especialização em didática e metodologia de ensino, educação infantil, gestão escolar, psicopedagogia institucional e clínica e psicopedagogia institucional e clínica. Então, o que é psicopedagogia institucional e clínica e psicopedagogia institucional e clínica? A psicopedagogia, ela estuda a forma que a criança entende no sentido da aprendizagem cognitiva. A neuropsicopedagogia, ela estuda, entende e compreende a forma de conhecimento da criança no cognitivo, mas de forma mais prática, com atividades direcionadas a suprir a dificuldade no neurológico. A psicopedagogia é mais da emocional e algumas coisas no comportamental aprendizagem, mas o neuropsicopedagogia é mais neurônios, é mais a questão de como ela entende qualquer conceito, alguma coisa, mas é nesse sentido. E eu sou formada há alguns anos já, mas atuo na parte da educação infantil e educação fundamental, como pedagoga, como gestora escolar, como professora, já tive várias experiências nesse sentido, mas no período da pandemia eu trabalhei com aulas particulares, fazendo prática desse meu trabalho de neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Então, assim, foi um momento muito gratificante, porque eu pude plantar sementinhas que hoje eu colho ao longo da vida, né? Todos esses meus alunos que passaram por mim, hoje já profissionais, outros em construção, não esquecem da Profilu, tanto no período da pandemia, porque eu sempre fiz o meu trabalho com o maior amor. Essa questão de você se doar para o outro não tem pagamento. O pagamento é o sorriso, o pagamento é dizer a minha Profilu, que eles sempre falam. Isso não tem dinheiro que pague, sabe? Então, muita gente diz assim, a gente fala que ama o trabalho, trabalha pelo amor, não sei o quê, mas quem que vive sem dinheiro? A minha questão o dinheiro faz a diferença sim, mas se você não ama o que você faz, você não faz bem feito. Então, eu sempre fiz com muito amor o meu trabalho, sempre fui apaixonada pelas crianças que eu trabalhei, já trabalhei em todas as classes sociais, já trabalhei em todas as faixas etárias, de 0 a 18 anos, não tem uma faixa etária que diz assim, só isso aqui é bom trabalhar. Todas têm seu desafio, todas têm suas dificuldades, mas todas têm suas conquistas, suas alegrias. E a questão de você ver uma criança que não conhecia o seu nome, sair escrevendo o seu nome, reconhecendo a letra, entendendo vários conceitos ao final do ano, não tem preço. É muito gratificante ser professor, ser uma pessoa da prática do dia a dia, ser amiga de todos. Eu acredito assim que a amizade é o maior tesouro, né? E nós temos esse tesouro em comum. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E a nossa amizade é uma coisa que prevalece há muitos anos, assim como a das pessoas também deve prevalecer. A gente pensa que a amizade é uma coisa momentânea, é só saber conservar, levar a Deus na amizade sempre presente, né? E estar sempre presente nos momentos de alegria, de desafio, curtindo. E um casamento, né? Na saúde e na doença. Com certeza. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, estamos sempre aí.
Então, Lu, você sabe que uma vez, você deve saber, porque você é uma pessoa mais instruída do que eu. Eu digo assim, mais bagagem, né? Mas tem mais leitura. Eu gosto de ler, mas eu não me preguiçosa, sabe? Aí tem aquele poema que não é do Pedro Bial, mas ele leu por uma turma de formatura, que se chama... agora não vou lembrar o nome, mas ele fala assim, né, nesse poema, ele tem uma música bem linda, Filtro Solar. Ele fala o tempo todo, use filtro solar, conhece, né? Sim. Daí ele fala assim, dê valor para tuas amizades mais antigas. Não que você não tenha que dar valor para as amizades novas, mas as pessoas que mais conhecem você e que sempre vão estar com você mesmo, você pode passar anos sem se ver, meses, dias, e as pessoas que mais te conhecem são as pessoas que você tem amizade de infância. Com certeza, eu acho que a amizade plantada na infância, se souber perdurar, ela dura a vida toda. Minha mãe sempre me ensinou que o amigo é uma questão muito de afinidade. São momentos que você vai acrescentando ao longo da sua vida. E essa questão de você saber prevalecer a amizade é um desafio. Às vezes a gente pensa de dizer alguma coisa, mas se diz, mas eu vou machucar ela, então não vou dizer. Mas para Simone teve alguns momentos que a gente fez isso. Apesar de pensar eu sou muito grata. Apesar de pensar em machucar, mas eu pensei a longo prazo, né? A gente sempre se dava umas alfinetadas assim no sentido de ajudar, e eu acredito que tem ajudado, porque ela mudou muito no período que a gente teve essas conversas. Foi difícil, assim, até ela me isolou alguns momentos, mas tudo fazendo parte da construção da nossa amizade, né? Nós somos muito gratos pela nossa amizade. Eu também sou muito grata por isso. Amém. Então, Lu, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Então, nas tuas pesquisas, que você sempre me fala, né, o que embasa você, assim, por exemplo, porque tem muito fake, né? Sim. Então, assim, quais os sites, por exemplo, o UOL, o que você procura, assim, que você pode ter mais ou menos uma certeza? Na verdade, Simone, assim, eu não tenho muita certeza da questão de fake ou não fake, mas eu tenho bastante comprovações. Por exemplo, a questão de saúde. Quando eu fiz 40 anos, eu comecei a analisar a vida de uma forma diferente. Anteriormente, a gente vivia um dia de cada vez, para a família, para os filhos, para o marido, para o trabalho, e se isolava na vida, e era isso. Aí, a partir dos 40, eu comecei a cuidar um pouquinho mais de mim, me encontrar. Então, eu comecei a estudar como que eu entendia as coisas que aconteciam comigo, os meus desafios, meus problemas, como eu poderia me ajudar a resolver. Procurei especialista, passei por vários especialistas muito bons que me ajudaram, assim, bastante. Mas ainda tem algumas coisinhas que eu não consegui resolver mesmo com eles. Então, eu continuo a minha pesquisa no sentido da gente se entender dia a dia. Porque, como eu falei para você, a gente é o que a gente viveu, nada é do acaso, nada acontece de repente, tudo tem um motivo de ser e uma forma de acontecer. Então, às vezes a gente surge um problema e a gente diz, não é para mim, não, aquele problema é teu e Deus vai te dar força para você resolver, vai te dar o caminho, vai te dar o discernimento, mas muita coisa você precisa pesquisar em você mesma. O que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que deu errado, como eu posso direcionar a partir daqui e o que pode ser feito para ser melhor, né? Então, a questão da alimentação, por exemplo, eu sempre me cobrei demais, eu sempre sofri muito com a balança. Então, assim, do ano passado também sofri uma situação muito particular, que foi o falecimento da minha mãe, foi um bloqueio muito grande, mexeu muito com o meu emocional, eu acabei engordando muito. Então, assim, ainda estou colhendo frutos disso, mas já estou no processo de reflexão, né? Não consegui chegar no meu ponto, mas até o final do ano, se Deus quiser, eu consigo. Então, assim, é um policiamento. Se você pisar na bola hoje, amanhã qual vai ser teu passo? O próximo passo é o que importa mais do que você já deu. Então, o que você já deu, já foi dado, não tem como voltar atrás. Mas o teu próximo passo, qual vai ser? Então, assim, eu sempre levo isso como uma lição de vida e a minha
Minha prática é assim, o meu próximo passo para emagrecer, o meu próximo passo para viver melhor, o meu próximo passo para conviver com as pessoas e para mim mesma, como eu vou me sentir melhor. Então, eu acho que é por aí, um passinho de cada vez, como a minha mãe falava. Certo, mas assim, você põe meta, data? Já fiz isso, mas eu me frustro muito. Então, como eu tenho alguns processos de sabotagem também, acho que a questão de data é um pouco ajuda, muitas vezes, é importante você ter um prazo, mas não data definida, dia, mês e ano, mas você fazer uma meta até o final do ano, em 3 meses, em 5 meses, sabe? É você ter a questão de você, não que você vá dizer eu vou fazer em 3 meses 100% 3 meses, mas até os 31 dias ainda está nos 3 meses. Então, a minha cabeça entende dessa forma. Cada pessoa é de um jeito, né? A gente tem que analisar aqui a particularidade de cada um, mas já fiz com data e deu certo, como fiz com data e deu errado. Então, é um novo processo que eu estou vivendo. Estou colocando um prazo um pouquinho mais estendido, mas na intenção de fazer dentro desse prazo. Então, assim, eu me policio muito, como eu falei para você, a questão de, tipo, estabelecer meta. Com relação à entrevista, por exemplo, nós conversamos lá no começo, quando você começou, né? Era um desafio muito grande, que eu precisava suprir. Então, eu pus uma meta para mim e quando você me conversou, falou, agora só falta você marcar a data, eu vi que o negócio tinha acabado no prazo. Aí eu, não, agora, tem que ser agora. Então, assim, muita coisa precisa de alguém me dar um estímulo, né? Então, assim, só que eu não posso colocar toda a responsabilidade no outro, né? E isso é uma coisa que eu aprendi também. Muitas coisas a gente põe expectativa no outro que não depende dele, depende da tua decisão, da tua escolha. Então, isso também eu tenho aprendido no dia a dia. Muitas coisas a gente deixa na mão do outro e deixa acontecer. Daí acontece de uma outra forma que você não queria. Né? Daí não era bem assim que eu queria, mas você deixou na mão do outro, né? Então você não tem como voltar atrás. Então muitas coisas a gente faz deixando na mão do outro e acaba perdendo um momento que seria teu, né? Então, de um tempo para cá eu já estou pensando um pouquinho melhor. A pessoa definiu mais ou menos a ideia. Eu vou atrás do que eu quero e atinjo o objetivo. Então, assim, são coisas da vida, mas um dia de cada vez. Certo. Então, 2 coisas que eu quero te perguntar. Que eu tenho falado com as pessoas, né? Porque eu já estou vivendo, eu e minha família, né? 5 anos de luto, da última perda, mas, assim, eu tenho aprendido muito, você sabe, né, Lu, porque, na realidade, assim, eu acredito que seja bom falar isso para as pessoas, porque eu falo no meu canal, para que eu possa estar ajudando as pessoas, né? Então, assim, realmente, então, assim, a gente perdeu a Sandra, daí o pai ficou de cama 5 anos, daí o Sandro e a Nilma. Então, quando o Sandro faleceu, eu realmente me revoltei, sabe? Eu me revoltei contra Deus, eu não falei isso para ninguém. Então, assim, isso me fez, assim, acabar indo para mundos que eu não conhecia por estar afastado de Deus. Tem gente que é ateu e não vai. Mas eu entendi que eu sou o tipo de pessoa que eu dependo, assim, de estar ligada ao ser superior que é Deus. Eu dependo de estar orando todo dia. Eu dependo de frequentar alguma coisa, entende? Eu dependo de estar conversando com alguém, assim, amigos, mas, assim, alguém do lado espiritual, sabe? Então, assim, como eu entendi que é assim, então eu faço isso agora frequentemente, né? Então, eu passei por isso na minha vida, como você diz, você passou, mas o que eu quero saber de você é que, como você pesquisa muito, o que você me diz em relação ao luto? Ai. O luto é uma dor que ninguém gostaria de sentir. Como eu passei com a minha mãe há pouco tempo, então, assim, ainda tá meio recente e muito dolorido ainda, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não cheguei a pesquisar muito a fundo, mas eu acho, assim, que a pessoa só morre quando você deixa de lembrar dela. Então, a minha mãe não tá viva
fisicamente, mas nas minhas ações, no meu dia a dia, na minha casa, nas ensinaram muitas coisas. Eu tive muitos princípios, muito do meu profissional tem a ver com ela, muito da minha pessoa tem a ver com ela. Eu sou muito grata pela mãe que eu tive, uma pessoa fabulosa, espetacular, assim, que tem pessoas, não vou dizer assim que era perfeita, porque ninguém é perfeito, nem a gente, né? Então, assim, muitas coisas a gente faz no momento e não mede consequência. Mas a minha mãe me ensinou que um dia de cada vez tem que ser vivido e você dormir com a cabeça tranquila, né? Apesar de tudo que acontece no dia, agradecer, ter Deus como a minha fortaleza, foi ela que colocou no meu berço e isso nunca mais me afastei. Tanto que no momento de maior dor da minha vida, foi na quinta-feira, antes dela falecer, ela estava muito debilitada, ela voltou numa quimioterapia assim, muito debilitada. E nós tínhamos conversado muito sério com ela, porque ela já tinha perdido as esperanças. E nós conversamos com ela, nós falamos que ela ia conseguir, que ela ia superar, e ela falou, não, eu vou conseguir. Lúcia, vou me esforçar mais um pouquinho e eu sei que nós vamos vencer. Eu vou comer direitinho, eu vou fazer as coisas direitinho e nós vamos vencer. Mas eu vi que ela estava muito debilitada e o negócio estava muito delicado e ela já tinha desenvolvido a trombose, estava muito delicada a situação. Então eu fui no Santíssimo na quinta-feira, deitei no chão da igreja lá, conversei com meu Deus, e entreguei a minha mãe com maior dor no coração, mas muito feliz, porque eu sabia que se tivesse entregado ela, e como de fato eu fiz, entreguei ela para Jesus, eu sabia que ela estaria em boas mãos. Apesar de perdê-la fisicamente, foi uma dor irreparável, uma dor que não tem explicação, mas eu sei que ela está no lugar certo, eu sei que ela está com Deus, com Nossa Senhora, e para mim foi difícil. Até pensei de me rebelar contra Deus, mas eu vi todo o processo acontecer, eu vi os cabelinhos dela cair, eu vi a saúde dela ir pela janela. Foi muito delicado, muito difícil. Mas quando eu dei ela para Jesus, eu sabia que ela ia descansar, que ela ia estar bem. Eu não tinha outra saída, ela ia ter que amputar as pernas, ia ser muito dolorido para ela, para nós. Então, era a melhor saída que eu tinha naquele momento. Chamei a minha irmã para ir junto comigo, no momento ela estava lá em casa, eu falei, Mari, eu vou conversar com Deus, porque as minhas forças estão acabando, eu não tenho mais onde pedir e eu vou entregar a mãe. Ela falou, como assim, Lúcia? Eu falei, não vou entregar a mãe, porque Deus sabe o que vai fazer, é o momento dela ir, é o momento dela se sentir melhor, de tirar a dor dela. Eu só cheguei para Deus e falei, esqueça de mim, cuida da minha mãe. Acolhe ela, tira a dor que ela está sentindo. Eu não pedi para levar ela embora, mas a forma que Deus entendeu foi a melhor, né, para ela. Você não foi egoísta? Não foi egoísta. Não pensei em mim, porque na verdade, assim, ela estava sofrendo demais. E ela dizia para nós que não doía, que não era sofrido. Ela estava bem, estava tudo bem. Sabe só. Estava tudo bem. Ela dizia, vai ter um dia maravilhoso todos os dias, que ia ser maravilhoso todos os dias. Eu sempre dei beijo nela, sempre disse o quanto eu amava ela todos os dias da vida dela. Sempre fui muito carinhosa com ela, então eu não tenho remorso nenhum. Eu sinto muita falta dela, da presença dela e da pessoa que ela era, mas assim, eu tenho o coração tranquilo, não me revoltei com Deus nem um minuto, sabia que era a coisa certa a decidir, entregar ela para Deus e assim, não deixei de Deus nem um minuto, ele sempre esteve comigo na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da dor, tanto que quando ela faleceu eu não saí do lado do caixão nem um minuto, eu passei a noite inteira do lado dela, fiquei com ela o tempo inteiro, eu não tenho nem um pouquinho de culpa, mas eu sei que ela está bem. Eu sei que ela está bem e eu com Deus também. Nossa Senhora me acolhe, me dá o colo que eu preciso. Eu vou lá no túmulo dela e choro o dia inteiro lá se precisar. Mas é aquele momento. Então é um momento presente, como ela sempre me ensinou. Né? Um dia de cada vez. Vai ter desafio, vai ter problema, mas ela está sempre olhando por nós por lá, assim como o Sandro, a Sandra, teu pai, né? A tua cunhada, todas as pessoas, entes queridos que a gente tem, né? Eles sempre estão olhando pela gente, estão velando pela gente, né? Mas a gente tem que viver um dia de cada vez, porque não pertence a gente, né? É uma escolha que você faz
mas cada minuto que você vive é uma escolha que você faz. Se você faz a escolha certa, é uma escolha. Se você faz a escolha errada, é a escolha também. Tem consequência. E tudo tem consequência, com certeza. Sabe que nós estávamos conversando agora em off, né? A Lovi estava falando sobre isso também, que nós estávamos falando de viver, né? Cada minuto. Então daí você falou, né, que... E eu sei que a tua família é assim, igual a minha, né? De se abraçar, de falar que ama, né? Então, assim, você sabe que... Falando dos 4, né? Você falou para mim que você teve a oportunidade de se despedir da mãe. Você veja, a Sandra faleceu. Um dia antes, a gente fez o almoço no domingo em casa. Eu me lembro bem, ela chegava de manhã, ela me deu aquele abraço, parece que era mais apertado que os outros dias, sabe? E as pessoas de fora sempre acharam interessante e falavam assim, nossa, você chega no serviço e se abraça, né? A gente não ia dormir sem se perdoar agora, infelizmente não é mais assim. Mas, e daí assim, a gente foi caçando com o pai, ele estava na UTI e nós iríamos voltar no outro dia no horário da visita. E eu falei assim para ele, me deu vontade de falar, pai, o senhor me perdoa alguma coisa, porque a gente não é perfeito, né, entende? Daí eu falei, eu amo muito o senhor, tava eu e a mãe. Daí ele falou, minha filha, você foi a que mais correu por mim. Daí eu falei, eu amo muito o senhor, era uma coisa que a gente sempre falava, né? Ele faleceu no outro dia. O Sandro internou na sexta, ligou, que ele sempre ligava vídeo chamada. Ele vinha nas terça e quinta pra cá, nos outros dias ele ligava. E a minha relação com a minha cunhada, graças a Deus, também era muito boa. Aí ele ligou na sexta e no sábado ele já estava com oxigênio. Daí eu ainda brinquei com ele, falei porque ele não gostava de sopa e nem de chá, nem de bolacha. Daí eu falei, deita na sopinha aí, na bolacha. Não, o doutor lá, que era amigo dele, né, me trouxe umas coisinhas aqui, a gente deu risada. Daí, como eu tava com Covid, que eu peguei dele, da minha cunhada, né, e ele falou... se cuide, né? Ele sempre tinha esse ditado, né? E daí eu falei, nunca se esqueça que eu amo muito você. Daí ele retornou assim, eu mais do que você. Ele falou assim, sabe? E daí no outro dia ele entubou, eu não vi mais, né? A minha cunhada também me fez uma ligação, assim, bem ofegante. E eu falei também praticamente as mesmas coisas para ela. Então, assim, você não sabe o dia da manhã, por isso que você tem que falar todo dia, né? Exatamente, a questão de expressar o que você sente, né? A gente, com o Covid, a gente se afastou das pessoas. A pandemia foi muito drástica em questão de relação. Tipo, as pessoas deixaram de se abraçar. Eu não. Eu não, mesmo no período da pandemia, assim, com os meus chegados, meus de casa, eu não deixei esse contato, porque eu sinto a necessidade do abraço, do beijo, sempre fui uma pessoa muito carinhosa e gosto de dar e de receber carinho. Com os meus alunos, com os meus colegas, meus alunos ainda mais ainda. Gosto de pegar no colo, gosto de beijar, de abraçar. Eles sabem que a Prof. Lu é diferente. Eu sempre fui assim, então assim, se você conversar com meus ex-alunos, eles têm saudade do meu colo. Que bom. E você já observou, eu observo muito isso, eu não sei se foi a pandemia, ou é a internet, ou é o fim dos tempos, porque assim, ó, as pessoas, por exemplo, ontem eu fui no mercado e hoje de novo. Você encontra as pessoas, elas, oi, tudo bem? Eu tô com pressa. Ai, mas tá uma correria, né, menina? Depois assim, meu Deus do céu, daí onde que tá essa correria? Entendeu? Ela tem que ter um minutinho que ela não vai estar tão corrida assim, né? Na verdade, a gente precisa parar muito tempo, parar no tempo, na verdade, né? Porque assim, como foi tua respiração hoje? Como você passou o teu dia hoje? Como foi a Simone no dia de hoje? Será que eu fui o que eu queria ser? Será que eu atingi meus objetivos? Ficou coisa para fazer? Às vezes a gente procrastina muito, né? Eu tenho um certo probleminha com procrastinação, mas estou trabalhando nisso e estou vencendo. É um dia de cada vez. Então, assim, a fala da minha mãe me persegue diariamente. Então, quando eu penso, vou deixar, não, peraí, o que eu vou fazer para iniciar o processo? Eu não preciso terminar tudo hoje, né? Eu não preciso organizar tudo hoje, não preciso fazer tudo hoje, eu não preciso acolher todo mundo hoje. Mas uma coisa de cada vez precisa ser feita.
um passinho de cada vez, e a evolução deve ser contada, né? Tipo assim, é uma coisa que também aprendi ao longo dos meus estudos, que a gente precisa registrar os avanços da gente. Então, como eu estava falando para você tá melhor hoje, então, ó, Simone, hoje você foi 10, você foi legal com as pessoas, você foi legal com você mesma, você está no caminho certo, né? Então, assim, a gente se valorizar a gente, porque a gente esperar do outro, nem sempre a gente consegue ser atendido, né? Colocar a expectativa no outro, eu acho que é um erro, assim, como eu falei antes, né? A gente deixar na mão do outro o que é decisão da gente, ou deixar, mas ela não me ligou, mas não sei o quê, mas o que você fez para que ela ligasse? Uhum. O que você fez para que a pessoa te retornasse ou te desse algum respaldo, né? Então, assim, a contar bastante a parte da gente muda bastante a situação, né? Uhum. Às vezes a gente deixa tudo na mão do outro e não é assim. Então, tem que a gente se policiar, a gente se valorizar, não esperar tudo do outro, porque muito depende da gente, é como uma consulta, né? Uhum. Um tratamento, você tem 50% do médico, mas e os teus 50%, né? Então, assim, tudo que você for fazer, pensar no teu 50% pelo menos, né? O que eu já fiz, o que falta fazer, que lado eu tenho que correr, o que tá faltando, ele fez até aqui, o que falta eu fazer, nesse sentido, né? Então, a gente curtir cada minuto da vida da gente, a gente não sabe quando termina. Nossa, nem me fale. Uhum. E daí outra coisa que eu quero te perguntar, perguntei do luto, daí a gente conversando, o que você acredita que leva a gente a se auto-sabotar? Isso é um detalhe bem complicado, assim, que eu não sou especialista na área, mas dos meus estudos, assim, eu entendi que a gente tem uma criança que reina na gente, né? Uhum. Sabe aquela criança birrenta que quer, até você não dar, não para de bater o pé? A gente não foi essa criança. Eu e você não fomos essa criança. Não. Mas essa criança está dentro da gente, né? Então, nos momentos que você diz assim, por exemplo, eu vou emagrecer 15 quilos. Aquela criança assim, não, você não vai conseguir, não, nem tente. Ela fica ali te dizendo coisas negativas, e se você não enfrentar ela, você vai acabar caindo na sabotagem, né? Você tem um texto para você ler, você tem um trabalho para fazer, agora não, deita lá no sofá. O cérebro da gente é muito preguiçoso, ele prefere coisas mais fáceis do que coisas mais difíceis. Entre a academia e deitar no sofá, o que você prefere? Deitar no sofá. Exatamente. Então, assim, a gente precisa se desafiar. Por isso que eu falei que o maior monstro que a gente tem é a gente mesmo. Porque essa criança, ela flora, birrenta em várias situações. Na hora do teu trabalho, na hora da tua preguiça, na hora de tudo que você for fazer. Mesmo numa relação, se você disser assim, eu vou esperar o que o outro tem para dizer para mim, eu não vou falar nada. Eu não vou contar para ele que eu amo ele, porque, ele sabe, ele tá vendo. Aquela criança birrenta vai te dizer isso, né? Mas se você der mais um passo, você vai ter retorno. Então, assim, às vezes a gente fica na insegurança esperando o outro, e a criança teimando ali, né, o teu subconsciente, que é a criança interior da gente, que não cresceu, que quer ou não tá lá dentro, né, ela fica batendo de frente. Então, pra mim, a autossabotagem é isso, a procrastinação, a autossabotagem é você com você mesmo. Se você dá mais um passo, você supera. Se você voltar para trás, ele te ganha. É uma batalha diária. Então, ou seja, se você começar a lutar todo dia, passados os dias vai ficar mais fácil. Com certeza, um passinho de cada vez, você vai avançando até a linha de chegada. Então, essa criança que fala pra mim todo dia, como um docinho, evite ela. Eu também tenho esse desafio, mas eu tenho me policiado bastante, como eu te falei. É um passinho por vez, é um chá sem açúcar, um café sem açúcar. Opa, hoje eu consegui, amanhã eu consigo um suco. E assim vai, né? Não é uma coisa que você vai conseguir da noite pro dia. É um desafio diário com você mesmo, mas tudo é possível, naquele que você confia. Então confie em você, seja você a melhor versão que você quer ter. Essa frase é bonita. Ô Lu, então eu vou te contar uma coisa. Então daí eu vou fazer um cachorro quente para nós, porque nós merecemos, né? Eu não sou muito cachorro quente, não. Devia ter perguntado, enjada. Foi a expectativa do outro. Daí compensou assim. Agora eu vou contar uma coisa que as pessoas não sabem. E eu e a Lu, quando a gente era criança, a gente foi cientista, você lembra? Meu Deus do céu, pai, eu achei que você nem Então, foi dado um trabalho nas crianças, gente sabe.
para fazer um esqueleto de uma galinha, né? Você lembra? Nossa, nós sofremos tanto para fazer aquela galinha. Ô, abençoada! Uma semana de Coca-Cola nos ossos da galinha. Não, e o pior é que daí a gente passou água sanitária, né? E a gente lembra que a gente se intoxicou? A parte mais boa, você nem contou. Arrumamos tudo a galinha, fizemos a galinha, ficou perfeitinha. Só que a feira era na outra semana. E nós tínhamos festa junina na nossa escola. Os nossos coleguinhas da escola estouraram a bombinha na nossa galinha, fizeram fiapo da nossa galinha. E acabou que eu acabei ficando sem nota. E esse foi o único ano que eu reprovei, inclusive. Por causa da abençoada da galinha. Vocês acreditam que é dessas? Mas tô aí, estudando. Mas por que você reprovou e não reprovei? Porque faltou 3 décimos e eu não alcancei a média. E daí eu teria que fazer uma avaliação em Curitiba, porque o núcleo não era daqui, e eu não fui. Aí eu acabei reprovando. Você e as colegas tinham os 3 décimos, né? Eu não tinha, daí eu acabei reprovando. Eu e a Simone reprovamos. Por causa disso. Que foi o ano também da greve dos professores, né? Que tivemos várias substituições naquele ano. Então, assim, foi um ano muito difícil. Eu lembro que a gente praticamente não aprendeu nada de matemática, né? E nem de ciências. E nem de ciências. E nem de ciências. Mas foi um ano, assim, que fez parte da nossa história, né? Então, assim, foi o ano que eu mais me encontrei com Deus. Porque aqueles 3 décimos foi sofrido. Meu Deus do céu. Foi um ano inteiro na igreja para mim poder voltar. E a ideia daqueles professores na época, né, Luciana, se veja bem, dar um trabalho desse pra gente fazer em casa, que não é nem pra fazer em casa, né? Tinha que fazer num laboratório, na escola, porque, como dizer, nós se intoxicamos com a água sanitária, né? Porque, assim, tinha que ter luva, tudo, né? Nós fomos fazendo do jeito que nós entendíamos que tinha que fazer, né? Exatamente, as orientações daquele momento e, tipo assim, as situações, como eu falei, muitas coisas a gente faz com o que a gente sabe, com o que a gente tem de bagagem. Por isso que tem que ser melhor a cada dia, né? Lá atrás a gente só sabia que tinha que fazer o trabalho, não era orientado, vocês vão fazer assim, 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 no passo a passo como hoje, né? Tudo que você vai fazer tem tutorial, né? Na nossa época não tinha dito tutorial. Você era pesquisadora já. Aí nós pesquisamos para fazer, fizemos com água sanitária, depois colocamos mais 3 dias de Coca-Cola na dita cor da galinha, ficou branquinha as ossinhas da galinha. Aí amamos tudo, mas bonitinha, né? Mas não contava com a festa junina, né? Oh, Deus! Eu não lembro, nós tiramos foto, acho que não tiramos, né? Não, da galinha nós não tiramos. É porque não tinha celular na época, né? Não tinha celular na época. Ficou na memória, ficou né? na memória. Eu achei que ia passar a galinha. Lu, na verdade, quem tinha que ter ido para NASA era uma de nós duas. Com certeza. Nós ia longe. Agora, a próxima viagem que eles forem para a Lua, vamos reivindicar. É uma ideia. É uma ideia. Então tá, ficamos por aqui. Numa outra oportunidade a gente conversa mais. Esperava você pesquisar mais um pouco. Tá bom. Tá bom? E você vai apresentar a volta. Isso! Muito obrigada pela oportunidade também, Simone. Eu acompanho teu canal desde o primeiro dia, só estava criando coragem para vir. Mas assim, acredito que vai ser um sucesso permanente, você só vai crescer. Uma questão de você se dedicar e continuar teu trabalho, um dia de cada vez, cada dia melhor. E sucesso para você, como sempre. Amiga, obrigada, eu que agradeço, te admiro muito, você sabe, né? Eu também. Mas já não morremos de Covid. Não morremos intoxicada. Nem de dente. Nem de dente. Então aí fica forte. Tudo de bom, também te amo.